Hoje, com o juiz da bola, sem juízes de valor, Jorge Sousa, na Desportiva. De modo a que todos nos respeitemos e confiemos uns nos outros. Esse processo vai ficar facilitado. Olá, bem-vindos ao Na Desportiva. Hoje temos connosco Jorge Sousa, ex-árbitro internacional de futebol. Jorge, muito obrigado por estares aqui connosco, por nos dares este bocadinho do teu tempo para vires aqui partilhar histórias, partilhar experiências, para falarmos aqui de diferentes temas que vamos aqui abordar. Muito obrigado por isso. Mas já lá vamos a isso tudo. Vamos começar, como se costuma dizer, pelo início. E o início é aos teus 17 anos, em que aos 17 anos deixas de ser atleta e começas a tua carreira de árbitro, a apitar jogos de atletas que tinham praticamente a tua idade. O que te pergunto é, o que ajustes é que esta mudança trouxe à tua vida? Ou seja, deixas de ser atleta, passas a ser árbitro. Que ajustes é que isto trouxe à tua vida e à tua forma de olhar para o futebol? Mas boa tarde, André. Boa tarde, Ruben. Boa tarde, Diogo. É um gosto falar de futebol, falar no fundo, partilhar experiências e contribuir também para aquilo que é o vosso objetivo profissional e, portanto, é com todo o gosto que aqui estou e aceitei o convite. Indo ao início, isto tudo começou por volta dos 17, 18 anos. Portanto, entre o tirar o curso e o seguir a carreira de árbitro, isto foi entre os 17 e os 18 anos. E como qualquer miúdo, adolescente com essa idade, eu não me via a seguir a carreira de árbitro. Na altura, como eu já disse anteriormente, eu comecei a jogar futebol e tive um amigo meu que me convidou para ir tirar o curso. Portanto, mas era o tirar o curso por tirar, não era propriamente a ideia de seguir a carreira. E lá tiramos o curso, mas sempre com o intuito de não fazer carreira daquilo. Era mais para currículo do que propriamente outra coisa. A verdade é que o que mudou foi praticamente tudo, porque se ao fim de semana nós tínhamos um jogo nas camadas jovens, normalmente ao domingo de manhã, às vezes ao sábado à tarde, de repente ir para árbitro fez com que nós, em vez de passássemos a ter 3, 4, 5 jogos por fim de semana, porque quando se começa é fazer camadas jovens ao sábado de manhã, ao sábado à tarde, ao domingo de manhã, e depois mais tarde até jogos ao domingo à tarde, quando passamos para os séniores. E isso, claro que no início foi confuso. Nós que estávamos habituados a gozar e bem gozado o fim de semana, deixamos de ter basicamente fins de semana desde muito, muito novos, e ao domingo à noite estávamos completamente estourados de tantos jogos que tínhamos e queríamos era descansar. E portanto, basicamente o que mudou foi deixar de fazermos uma coisa que gostávamos muito, que era jogar futebol. Mas depois aquela transição das camadas jovens para séniores não é fácil, nem qualquer um consegue depois jogar e, portanto, a maior parte dos miúdos ficam por aí, não seguem. Eu fui um deles. E houve essa escapatória da arbitragem, ficar ligado ao jogo, ficar ligado a esse desporto. Nunca me vi verdadeiramente, como já disse, a ser árbitro de futebol, mesmo enquanto estava a tirar o curso. E um dia houve alguém de lá da organização que disse: não experimenta, não desistam sem experimentar, não sejam aqueles miúdos que dizem que não gostam de uma comida sem nunca ter experimentado. Experimentem e se não gostarem, desistem, ninguém é obrigado a ficar cá. E a verdade é que ao fim de 2, 3 jogos, eu sentia-me na praia, aquilo era fantástico e adorei a experiência e durou 27 anos. E portanto aquilo que começou sem querer acabou também da mesma forma, porque é algo que à medida que nós depois vamos avançando na carreira, o gosto e a motivação vai sendo outra e, portanto, foi um mal que veio por bem. Muito bem, muito bem. Estávamos aqui a falar um bocadinho de que já tinha sido atleta e, tendo tido essa experiência, acredita que é importante um árbitro ter um papel pedagógico durante o jogo? E já agora, que vantagens é que o papel pedagógico que um árbitro poderá ter ou não terá naquilo que é o jogo dos atletas? Eu acho que nós, para chegarmos a árbitros de topo,
são precisas uma série de competências, de qualidades, de características, porque senão, se nos faltar alguma delas, nunca conseguiremos ser verdadeiramente o árbitro que gostaríamos de ser. Uma delas passa por nós nos relacionarmos com os intervenientes no jogo, sejam eles jogadores, treinadores, dirigentes, por aí fora. A pedagogia, nós enquanto árbitros, para além de sermos árbitros na verdadeira acessão da palavra, que é marcar faltas, dar cartões, dar penaltis, pontapés de baliza e por aí fora, nós também somos gestores de um evento esportivo. Nós temos que gerir um acontecimento esportivo durante 90 minutos e às vezes 120. E nesse contexto, o relacionamento interpessoal com as pessoas, o gerir emoções, o controlar emoções, o fazer retorno à calma de muitos jogadores, de muitas pessoas, faz com que essa palavra que vocês usaram, pedagogia, tenha que ser aplicada muitas vezes durante o jogo. Porque cada pessoa tem a sua realidade, tem o seu contexto, tem a sua forma de viver e de encarar as coisas, tem a sua forma de reagir a diversas realidades, a diversos contextos. Nós, enquanto árbitros, temos que ser, no fundo, ali o equilíbrio e o pêndulo que vai fazer com que tudo esteja devidamente controlado. Nem sempre o conseguimos, porque há sempre desvios, faz parte, mas a pedagogia, e eu diria, por outras palavras, o relacionamento interpessoal, o sentir o estado de espírito de um jogador, sobretudo dos jogadores, que são os que estão em terreno de jogo, faz com que uma palavra certa, dita no momento correto, um jogador consiga se tranquilizar, consiga acalmar, porque no fundo o objetivo do árbitro é o objetivo do jogador, que é fazer com que tudo corra bem. No fim, entre eles vão decidir o resultado final. Mas o árbitro muitas vezes, no meio daquela que é a sua atividade principal, tem depois atividades lá pelo meio. Uma delas, gestor, e muitas vezes gestor de pessoas. E aí a pedagogia entra e diria, fundamental para levar o barco a bom porto. Muito bem, ou seja, adotar aqui um papel pedagógico no sentido de ser facilitador naquilo que é a promoção do espetáculo e para que tudo corra pelo melhor. Poderá dar-me aqui algum exemplo de uma forma de operacionalizar a pedagogia em campo? Um exemplo concreto. Um exemplo concreto. Nunca contrariar um jogador. Okay. Porque o jogador está lá para ter razão. E então é fácil, é dar-lhe. Olha, enganei-me, se calhar tens razão, enganei-me. Acabou a conversa. Porque se ele disser é penalti, se eu disser não é nada penalti, é pontapé de baliza, ele vai discutir comigo e vai dizer, não, mas é penalti. Então se ele disser é penalti, eu se calhar vou dizer, Ruben, olha, se calhar tens razão, se calhar enganei-me. Espero bem que não, mas olha, está tomada a decisão, mas pode acontecer. E o jogador fica desarmado, ou seja, para além de ficar desarmado, e nós falando de uma forma positiva, nós não podemos ser sarcásticos, cínicos, irónicos, estou a falar num contexto positivo, porque o jogador, para que as coisas corram bem, um árbitro tem que ter também os jogadores a ajudar. Nós, entre nós, árbitros, dizemos muitas vezes que se os jogadores não quiserem, não há árbitro que se safe. Não existe isso. Isso não é impossível. Mas se houver no terreno do jogo uma empatia, uma forma de estar entre os intervenientes, árbitro e o jogador, de modo a que todos nos respeitemos e confiemos uns nos outros, esse processo vai ficar facilitado. É evidente que o jogo é emoção. É evidente que o jogo muitas vezes traz emoções à flor da pele, efervescência. É normal, isso acontece. E há uns mais controlados do que outros. Eu tenho que perceber isso. Eu tenho que perceber que no terreno de jogo, por muito que às vezes esteja a ferver, eu tenho que ser a pessoa mais tranquila. Porque eu tenho que me controlar a mim, mas também tenho que controlar 22 jogadores. E nesse contexto, e indo diretamente à pergunta que fez, o tentar perceber o jogador, o tentar perceber que muitas vezes ele está a falar, a acreditar naquilo que está a dizer, não adianta contrariá-lo, porque isto só vai trazer divergência. E, portanto, é tentar mostrar que, além do árbitro, há uma pessoa que, por vezes, também se engana e conversar com ele naturalmente e na boa. E isso vai fazer com que ele, se calhar, mais facilmente vai olhar para nós e aceitar até
um erro, se for preciso. Eu estava aqui a ouvir-te a falar dessa questão da comunicação, de gerir, da relação com os intervenientes no jogo, de gerir os intervenientes no jogo, e é também por acreditares tanto nesse poder que o árbitro tem dentro de campo, que aqui numa entrevista há tempos disseste que ser vídeo-árbitro não te entusiasma. São razões diferentes. Andar 27 anos no terreno de jogo é viver a emoção. É ser árbitro na sua verdadeira plenitude. É a adrenalina, é a intensidade, é a contestação, é o ambiente, é a adversidade, é a excitação, é também o desfrutar o momento, é aquilo que verdadeiramente nos diverte e nos realiza. De repente sair de um terreno de jogo para uma sala de vídeo-árbitro é passar do 8 ao 1. Silêncio, não há emoção, tem que haver apenas pragmatismo e uma capacidade analítica de julgar as situações. E aí perde-se aquilo que, no fundo, e falo no meu caso, me dá prazer, que é tudo aquilo que eu disse anteriormente. E, portanto, o VAR tira tudo isso, tira o barulho, tira a contestação, tira aquilo que nos faz respirar e que nos faz verdadeiramente amar esta causa que é ser árbitro de futebol. E, portanto, aquilo que depois é sair de um retângulo de jogo com todo o contexto lá inserido e passar por uma sala VAR, onde apenas nós deixamos de ser árbitros e passamos a ser analistas de lances, faz com que, se calhar, naquilo que é a paixão, isso se perca. E, portanto, eu, enquanto árbitro, era árbitro por gozo, por prazer, por paixão. Eu, se fosse vídeo-árbitro, não seria vídeo-árbitro por prazer, por paixão. Seria um trabalho. E isso, quando há algo que não nos realiza, e ser vídeo-árbitro era um trabalho que não me realizava, é melhor assumir. Ok, boa, muito bem. Jorge, vamos então à nossa primeira rúbrica do programa de hoje. Vamos ao nosso momento Descalça a Bota. Descalça a Bota. Eu digo muitas vezes que a nossa vida é um bolo que está partido em várias fatias. A parte profissional, a parte familiar, a parte dos amigos, a parte do futebol. E, portanto, a arbitragem é uma fatia grande desse bolo, que é uma grande percentagem da nossa vida. Jorge, como tu dizes aqui, e muito bem, a nossa vida é dividida em diferentes fatias, não é? Nós desempenhamos diferentes papéis na nossa vida, mas funcionamos como um todo, ou seja, funcionamos como um bolo completo, portanto é inegável a influência que uma fatia vai ter nas outras fatias do bolo. E a pergunta que te coloco entra exatamente aqui: como é que o Jorge Sousa gere o impacto que a fatia da arbitragem tem nas outras fatias da sua vida? O facto de, em termos profissionais, eu ser gestor do meu próprio tempo é aqui facilitador, portanto ajuda. As exigências da alta competição faz com que seja extremamente difícil, se formos trabalhadores por conta de outrem, fazer esta conciliação de futebol, trabalho. Não é fácil, porque nós despendemos muito tempo para o futebol, sobretudo quando chegamos a um patamar muito, muito alto. E, portanto, eu tive esta vantagem. Eu trabalho por conta própria já há muitos anos e, portanto, isto nunca foi propriamente um problema para mim. Felizmente, nem todos podem dizer isso. E é um problema, que é gerir trabalhos e futebol. Mas, como dizia, eu uso muito esta expressão, esta metáfora, que é: a nossa vida acaba por ser um bolo que depois é dividida em determinadas fatias, num certo número de fatias. Há pessoas que a vida delas é futebol, é arbitragem. Portanto, se calhar aquele bolo não tem fatias, é o bolo inteiro, é arbitragem. Se calhar, para outros, é família e é arbitragem. Portanto, o bolo parte-se a meio. Eu sempre tive o cuidado e eu desde cedo percebi isso. Eu, para ser bem sucedido naquilo que era o meu trabalho, em termos de futebol, e futebol, para ser bem sucedido, nós temos que estar, no momento da competição, dotados de uma série de características, de capacidades. E, portanto,
nós temos que ir para o jogo felizes, bem dispostos, sem problemas, leves de espírito, bem da cabeça, porque estaremos mais próximos de ser bem-sucedidos do que se acontecer o inverso. E eu percebi que para estar bem, todos os bolos que compõem a minha vida tinham que estar na perfeição. E, portanto, os ingredientes que eu tinha que ter na minha vida tinham que ser na dose certa para que depois aquela fatia do bolo do futebol estivesse potenciado ao máximo. E, portanto, eu tive que ter sempre uma estabilidade profissional. Foi uma coisa que eu nunca quis, foi ser totalmente dependente da arbitragem, ou seja, eu não me conseguia ver a ser 100% árbitro de futebol. Porquê? Porque via que ter uma outra atividade profissional me dava uma estabilidade para a eventualidade de, a qualquer momento, ter uma lesão e acabar a carreira. Portanto, eu queria ter esta tranquilidade. Profissionalmente, consegui isso desde cedo. Em termos familiares, uma estabilidade ótima, que à medida que os anos foram passando, foi-se cimentando com os filhos, com a harmonia, com o bom ambiente, e, portanto, é importante termos também uma família feliz, uma família realizada, para nós também nos sentirmos realizados, porque não adianta nada eu ser feliz e olhar para trás e as pessoas serem infelizes, portanto, isso não resolve nada. E, portanto, tudo isto, aquilo que é a conjugação de todos estes fatores, de todas estas fatias, de todas as componentes que compõem a minha vida, se estivessem devidamente sustentadas, provavelmente quando chegasse ao desempenho estaria mais próximo de conseguir fazê-lo bem feito do que o contrário. E, portanto, sempre vi a minha vida dessa forma, tentando priorizar aquilo que em cada momento era importante. Há momentos que a minha vida familiar está à frente de tudo e, portanto, tudo fica para trás porque aquilo é naquele momento prioridade. Em termos profissionais, do que é o meu trabalho, há dias, há momentos em que a prioridade é aquela. E depois, o futebol, com uma fatia muito grande daquilo que era a minha vida enquanto árbitro, que hoje já não acontece isso, mas sempre preparado para dar o máximo, sempre que entrasse naquele registro. E, portanto, sempre consegui conciliar, tive essa felicidade, nem todos o conseguem dizer, e acabou por ser preponderante no sentido de chegar ao fim e está tudo equilibrado. Já não sou árbitro, mas em termos profissionais a vida continua, em termos familiares fantástico, e é esse equilíbrio que nos faz depois estar bem. Abordamos aqui vários fatores que promovem esse equilíbrio para que o Jorge Sousa no seu todo esteja bem, e eu vou abordar agora aqui um outro fator. A Federação Portuguesa de Futebol já reconheceu a importância da psicologia no contexto esportivo, desde logo por ter exigido às entidades formadoras que incluíssem pelo menos um psicólogo nos quadros do clube. E a Federação disponibiliza essa ferramenta para os árbitros, disponibiliza um psicólogo do desporto para potenciar a performance de um árbitro? Nós já há muitos anos que somos acompanhados por psicólogos, e quando eu digo há muitos anos, mesmo há muitos anos, há mais de uma década seguramente, porque é fácil perceber que nós, árbitros, somos pessoas, nós temos as nossas emoções, nós temos as nossas virtudes, temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e, portanto, nós vivemos no planeta Terra, nós não enfiamos a cabeça na areia e, de repente, não sabemos o que é que se passa à nossa volta. Nós temos momentos de tudo, não é? E, às vezes, não temos problemas nenhuns e também não estamos bem, não é? E muitas vezes perguntam-se, como é que estás? Estou mais ou menos, mas eu não sei porque é que só estou mais ou menos, quando tinha tudo para estar bem, não é? E, às vezes, acontece isto. E, portanto, a psicologia, no fundo, já desde há muito tempo, que é dada esta importância por parte de quem nos dirige, no sentido de acrescentar mais uma ferramenta, mais uma possibilidade aos árbitros de se fortalecerem, no sentido de, eu uso muito esta expressão, usei sempre e mesmo agora depois de terminar continuo a usá-la com os outros árbitros, que é um dos fatores do sucesso em termos de árbitro, é, do ponto de vista mental, sermos pessoas robustas. Eu sempre usei muito esta expressão. Porque se nós, do ponto de vista emocional, fomos pessoas muito fortes, fomos pessoas que
não nos deixarmos ir abaixo com facilidade, estaremos muito mais próximos de desempenhar cabalmente a nossa missão, porque uma coisa, e todos nós podemos perceber isso, que nós temos dias em que estamos fantásticos, parece que hoje tudo o que me aparecer à frente eu resolvo, mas há dias em que andamos mais em baixo, umas vezes com razão e outras vezes sem percebermos nós mesmos porquê. E nesse aspecto, um árbitro não chega apenas a ter uma condição física fantástica, não chega apenas ver bem e ser uma pessoa assertiva do ponto de vista técnico ou disciplinar. Um árbitro tem também, no momento em que está a fazer o jogo, tem que estar também capacitado e possuidor daquilo que é a sua harmonia interior, no sentido de se controlar para a seguir poder controlar outras pessoas. Boa. É incrível ouvir-te falar desta área desta forma e da importância desta área para o bom desempenho da tua função e pegando aí nesse desempenho e até pegando numa frase tua também de uma outra entrevista que dizes que o melhor árbitro, aquele que tem o melhor desempenho, não é aquele que não erra, mas sim aquele que erra menos, ou seja, estamos aqui a falar de uma inevitabilidade dos árbitros, mas eu diria de qualquer pessoa que anda no desporto e na vida, não é? O erro é uma inevitabilidade do ser humano. Nos momentos competitivos, ou seja, durante um jogo, como é que se gera estes momentos? E tu também já falaste aqui que não tens apenas que gerir 22 pessoas, 22 jogadores, tens de gerir também a ti mesmo. Como é que o Jorge Sousa, em momento competitivo, durante um jogo, gera estes momentos em que, ok, cometi um erro, percepciono que cometi um erro, como é que isto se gera? Isso é algo que com o tempo nós vamos aprendendo a lidar com o erro. Não é fácil no início conseguirmos perceber que, porque nós queremos ser perfeitos, nós não queremos falhar, nós queremos ser bons em tudo. Mas isso é impossível. Portanto, e quando esta expressão do melhor árbitro não é o que não erra, é o que erra menos, a frase não é minha, a frase já vem desde sempre. Porque é verdade, um árbitro em cada jogo, as pessoas não têm noção, mas toma centenas de decisões. Centenas, não disse dezenas, centenas. E, portanto, qual é a pessoa na sua atividade profissional que tome centenas de decisões e que não tenha uma falha? Uma coisa é um árbitro ter uma falha no meio-campo, é mais falta, menos falta. Enganar-se no lançamento lateral, é para um lado ou para o outro, ou seja, não é grave. Agora, quando temos erros que possam influenciar o resultado final, isso é algo que nos incomoda, é algo que não nos deixa feliz. E depois, em função da repercussão do erro, da importância do erro, que nos pode afetar mais ou menos, porque isto é mesmo assim. Quanto mais se sobe, maior são as dores de cabeça, maiores são as alegrias, maior é a projeção, melhores são os jogos que arbitramos, mas também é maior o mediatismo e o tipo de jogos que fazemos. Depois, o tempo, os anos, a experiência vai nos ajudando. Eu posso dizer que, durante muito tempo, eu ficava quase deprimido, eu andava uma semana inteira a pensar naquilo. Eu fazia um jogo, o jogo corria bem, falhava um penalti. Eu não queria saber do jogo para nada. O jogo para mim, a partir do momento que acabou até ao próximo, eu só tinha aquele lance na cabeça. Eu não conseguia passar uma hora do meu dia sem que aquele lance me viesse à cabeça. Eu só pensava naquilo, aquilo a matutar. E o jogo não era só aquilo, era um lance. Um jogo, uma arbitragem que até foi boa, teve um erro. Mas eu dava importância àquele erro. E nós temos que perceber que ser árbitro é falhar também. Qual é que foi a estratégia que eu organizei na minha cabeça para combater isso? Um bocadinho aquela analogia de, como nos clubes, no final de cada época, há de haver um campeão. Esse campeão também vai perder jogos. Uma derrota, 2 derrotas, 3 derrotas, mas vai perder. Há de haver alguém campeão, mas que vai perder. E eu tentei transportar isso para mim. Eu, se durante uma época vou fazer 30 ou 40 jogos, há de haver 1, 2, 3, 4 jogos que me vão correr mal. E eu tinha que me preparar a montante para esse momento. Ou seja, eu levanto-me de manhã para ir arbitrar e o objetivo é que o jogo corra bem. Mas se no fim não correr bem, eu tenho que falar para mim mesmo e dizer, olha, hoje foi daqueles dias que correu mal. Hoje é um daqueles 3, 4 jogos, durante a época, que te esperam. E, portanto, perceber que aquilo faz parte. E estarmos preparados. Nós prepararmos mentalmente para esse momento. E, portanto, nem eufóricos quando o jogo corre bem, nem depressivos quando o jogo corre mal. Faz parte. Houve sempre algo que eu sempre quase que foi uma situação que eu não abdiquei, que era
o jogo pode até não correr bem, mas eu tenho que chegar ao fim e dizer, eu fiz tudo o que podia, eu esforcei-me, eu tive atitude, se não correu melhor foi porque eu não pude. E, portanto, falhei na mesma aquele penalti. Ok, não há problema nenhum, acontece, faz parte. Agora, eu não posso a partir do momento em que sou árbitro, estar à espera que todos os jogos corram bem. Portanto, nesse aspecto, é sempre um jogo que nós fazemos com a nossa própria mente para não nos deixarmos afetar, que isso, muito, neste caso, afetar muito, porque é evidente que a tristeza apodera-se de nós. Eu saio de um estádio, se um jogo não me correr bem, eu não venho feliz para casa, mas posso vir tranquilo. Porquê? Estou de consciência tranquila. Dei tudo o que tinha a dar, esforcei-me, mas, no entanto, não foi suficiente. Boa. E Jorge, estava a ouvir falar, e já falaste aqui da importância de um árbitro estar bem mentalmente para isso ajudar o seu desempenho. Falaste também da importância de competências psicológicas como a tomada de decisão, a gestão emocional, o lidar com o erro, lidar com momentos de adversidade para um bom desempenho de um árbitro. Ok, então se é tão importante estas competências psicológicas, se é tão importante este bem-estar emocional dos árbitros, acreditas que é importante e é necessário que cada vez mais a área da psicologia e a saúde mental dos árbitros seja uma aposta e uma preocupação séria pelas entidades que gerem o desporto? Eu não preciso de falar de árbitros ou de arbitragem. Eu vi a semana passada, salvo erro, uma entrevista do Michael Phelps, o atleta mais medalhado de todos os tempos em Olimpíadas, se assumiu como uma pessoa depressiva. E, portanto, quando aparentemente nós temos pessoas, aparentemente, que qualquer um gostaria de ser, em termos desportivos, bem-sucedido, um dos melhores do mundo, não lhe falta nada, mas mesmo assim aquilo não é suficiente para ele ser uma pessoa de bem com a vida. E eu li a entrevista dele, e a partir daí posso fazer uma analogia para tudo o resto, que é, quando uma pessoa que tem tudo, tem saúde, tem uma família fantástica, desportivamente um fora de série, mas não chega. Porque é que mesmo assim é uma pessoa que aparentemente não lhe falta nada, não está bem? E, portanto, isto é algo que quem lida com o desporto tem que lidar com uma coisa que infelizmente acontece. É com ganhar, que é fácil, mas com perder. Seja num futebolista que está sujeito a ganhar, empatar ou perder, há um treinador que está sujeito a ganhar, empatar ou perder e ser despedido, e há um árbitro que está sujeito a fazer uma boa arbitragem ou a ser criticado e a ser responsabilizado, e nós árbitros ainda por cima com aquele mal que é, nós somos os culpados de tudo. Nós somos o mal de todos os problemas. E isso é algo que nós temos que nos preparar. Desde logo, não deixando-o influenciar, nós temos que perceber que o futebol é um circo, tem a sua estrutura montada. E nós temos que perceber como é que funciona. E temos que perceber muito bem qual é o fio condutor, porque nós temos que estar sujeitos à crítica. Obviamente que sim, o jogo corre mal. Eu estou sujeito, eu gosto de ser elogiado, mas também não há problema nenhum em ser criticado porque o desempenho não foi bom. E, portanto, pôr em causa a minha competência é algo que eu aceito pacificamente, porque estou a ser julgado como o trabalho de um treinador e um jogador. Agora, nós temos é que, do ponto de vista emocional, perceber que a partir do momento em que nós demos tudo de nós, a partir do momento em que nós nos esforçamos, o erro está inerente à nossa função. E, portanto, seja para um árbitro, seja para qualquer outro desportista. E eu, 27 anos disto, deu para chegar depois a um determinado ponto em que eu só tinha que dar satisfações à minha consciência. E a minha consciência era só chegar ao fim e dizer: esforçaste? Esforcei-me. Deste tudo? Dei. Correu bem? Ainda bem. Não correu bem? É vida. Fantástico, Jorge. Depois deste testemunho rico, nada mais temos a acrescentar. Vamos sim dar a oportunidade às pessoas que nos acompanham de lá de casa de colocarem também as suas questões, que já nos enviaram e vêm com selo de golo. Com selo de golo. Jorge, com selo de golo é uma rúbrica onde nós damos a oportunidade das pessoas em casa nos enviarem questões para expormos ao nosso convidado.
Neste caso, o Pedro Ferreirinha envia-nos a questão que diz o seguinte: quais as maiores diferenças entre arbitrar um jogo grande, da UEFA Champions League, por exemplo, e um jogo de menor mediatismo? Em termos de preparação do jogo, vamos dividir isto no pré, durante e pós. Ok. Preparar um jogo de Champions League, preparar um jogo de Primeira Liga ou de Segunda Liga é exatamente a mesma coisa. Até porque seria até desrespeitoso para um árbitro dizer que preparava um jogo de Champions ou de Primeira diferente de um jogo da Segunda Liga. Portanto, isso não acontece. Hoje um árbitro é altamente profissional a preparar um jogo. Vai ao detalhe, fazendo um jogo lá fora ou um jogo aqui. O árbitro tenta-se documentar o mais possível, de modo a que quando o jogo começa, esteja ou tenha em sua posse tanta informação que lhe permite simplificar o seu trabalho. E, portanto, ao nível do que é a sua preparação, não só física, mas também técnica, mental e naquilo que é o estudo do jogo e das equipas que vai encontrar, a preparação é exatamente a mesma. Não há grande diferença. Naquilo que é durante o jogo, se me pergunta, preferes fazer um jogo com 60 ou 70 mil ou um jogo com 500 pessoas? É evidente que nós somos como os jogadores, exatamente igual. Estádio cheio, barulho, mas depois, até dentro do barulho, eu costumo dizer que há dois tipos de barulho nos estádios de futebol. O barulho festivo e o barulho hostil. Se eu puder escolher, que venha o hostil. É fantástico, é incrível. Toda a gente contra nós. Aquilo é uma bomba de motivação, de adrenalina para nós, para nos sentirmos mais motivados e picados para não falharmos. Ativos. Mas nós, e daí que existam países que nós vemos ambientes em estádios com ambientes hostis, adversos, e ambientes que são verdadeiras festas. E, portanto, mas entre um e outro, o que interessa é ter estádio cheio, ter muito barulho, porque nós sentimos motivados, nós somos como os jogadores. E o barulho não nos afeta minimamente, porque a partir do momento que começa o jogo, nós estamos tão focados que o estádio ter 50 mil ou ter 5 mil é quase indiferente. As pessoas não conseguem perceber isso. Como é que um árbitro consegue não se aperceber que um estádio está lotado? E isto é verdade, porque nós estamos tão intensos, tão concentrados no nosso trabalho, que tudo o que se passa à volta passa para segundo plano. E, portanto, é evidente que nós preferimos fazer um jogo com muita gente. Depois, naquilo que é o pós, isto é o preço depois da mediatização do jogo, não é? Se nós temos um jogo que corre bem na Champions, o output final, aquela que é o gozo e o prazer de termos um jogo mediático que correu bem, deixa-nos felizes, deixa-nos satisfeitos, mas também é o preço de se correr mal. E é o mediatismo e a exposição que nós temos que sofrer. E, portanto, nesse aspecto, fazer um jogo de maior mediatismo ou menor mediatismo, o pós-jogo, e aí sim, é que podem ser bastante diferentes. Porque um determinado tipo de decisão num jogo pode passar praticamente despercebido e noutro tipo de jogo pode ter uma proporção que, para nós, na nossa atividade, não é propriamente a melhor. Mas mesmo a ter que medir os prós e os contras. Jogos grandes, estádio cheio e preparar-nos para que no fim as coisas corram bem. Ok, boa. A segunda pergunta foi enviada pelo Pedro Carvalho e ele pergunta-te: concorda com a vinda de árbitros estrangeiros ou preferia ver promovidos novos árbitros ao escalão principal do futebol? A questão da permuta, o intercâmbio de árbitros já está previsto já há muitos anos. E o objetivo, quando falamos de intercâmbio de árbitros, o objetivo é só um. É fazer com que os mais novos consigam, de uma forma mais rápida, absorver e assimilar uma série de experiências que lhes permita crescer mais rapidamente. É tão simples quanto isso. Se, por exemplo, dando aqui uma analogia ou dando aqui apenas um exemplo para que as pessoas percebam melhor, se um árbitro português, um jovem árbitro português, tiver a possibilidade de fazer um jogo à Premier League e um árbitro inglês vir a Portugal, a pergunta é simples: quem é que sai a ganhar? Se eu tiver que pegar num árbitro jovem português e ir apitar à Bundesliga e um árbitro alemão vir apitar aqui, quem é que sai a ganhar? Em termos de experiência, em termos de know-how, nós, infelizmente,
não temos assim tantos jogos de estádios cheios, não é todas as semanas que nos podemos dar ao luxo de ter grandes ambientes, infelizmente. Tomara a nós que em todos os jogos os estádios estivessem cheios, nem que fossem estádios de 5, 10 mil pessoas, mas estivessem cheios. Porque esses estádios cheios trazem esse ambiente e provocam e promovem esse crescimento para com os árbitros. E, portanto, quando nós falamos na partilha e no intercâmbio de árbitros, o objetivo é, mais do que fazer com que os que vêm de lá para cá resolvam o problema, porque não resolvem nada, porque são árbitros que acertam e falham como nós e que ninguém se iluda com isso, é, sobretudo, o enriquecimento desportivo, cultural, porque vamos falar uma língua diferente, vamos conhecer uma realidade diferente, arbitrar equipas diferentes, jogadores diferentes, e que seguramente, quando o árbitro chegar a casa, depois dessa experiência, vai estar mais rico, indiscutivelmente. E, portanto, quando nós falamos em trazer árbitros de fora e os nossos irem lá, completamente de acordo, visando o crescimento daquilo que são os jovens árbitros. Muito bem. Terceira e última pergunta, chegando do Alexandre Costa. O Alexandre faz aqui um enquadramento à pergunta e que me parece pertinente fazê-lo aqui também. Numa altura em que a nossa liga cada vez mais se preocupa em melhorar vários aspectos e vários departamentos do nosso futebol profissional, de forma a aproximar o nosso campeonato das ligas top 5, pergunto-lhe se não acha que a preocupação devia passar bem mais pelo jogo jogado, visto que o estilo de arbitragem em Portugal é diferente de qualquer outra liga top 5 e que estatisticamente a nossa liga é das que menos tempo útil de jogo tem. Na sequência do que disse Duarte Gomes há uns dias numa conferência promovida pela Liga, que achava que esta nova geração de árbitros é menos competente que as anteriores, a pergunta do Alexandre entra aqui e ele gostava de saber se acha que os árbitros cada vez mais arbitram de forma defensiva com receio do escrutínio e se por acaso já pensou em alternativas ou no que podia melhorar a fluidez e o tempo útil do nosso jogo. A questão é esta. Desde sempre que se ouve isto, que é os árbitros portugueses quando vão lá fora arbitram de forma diferente. Pois arbitram, porque os jogos são diferentes. É fácil. Os árbitros são os mesmos, os jogos são diferentes. Eu fiz dezenas de jogos internacionais. Fui árbitro internacional durante 15 anos e nesse período fiz muitos jogos lá fora. Os jogos lá fora, em 80%, 90% deles, os jogadores não querem saber do árbitro para nada. Os jogadores não ligam nenhum ao árbitro. O árbitro decide, está decidido. Os jogadores não fazem faltas duras sobre os adversários. O jogo lá fora é muito mais limpo. E limpo em que sentido? Não há tanta disputa, quando eu digo disputa, contacto, choque. Há parece que quase um pacto de não agressão entre os jogadores, isto aqui é no sentido figurado, porque o jogo é muito mais limpo. Não há jogadores que protestam com o árbitro. Não há jogadores que tentam enganar o árbitro. Ou melhor, haverá, mas numa percentagem muito residual em relação ao que acontece aqui em Portugal. Nós aqui temos jogadores, ou temos uma competição, ou sobretudo uma mentalidade, onde o importante é ganhar e ganhar de qualquer maneira. Custa o que custar. E não olhar a meios para atingir o fim. E o fim é ganhar. Lá fora, o objetivo é ganhar, mas dentro de determinadas normas, dentro de determinados conceitos. O árbitro, quando vai lá fora, sente que os jogadores, e nós sentimos isso logo desde o princípio do jogo, só estão preocupados em jogar a bola. Ninguém quer saber do árbitro para nada. E isto simplifica o nosso trabalho. Desde logo há menos faltas, ou o árbitro apita menos faltas, porque o jogo tem menos faltas. E como o jogo também está mais tranquilo, porque é só jogar à bola, o árbitro sente que tem um jogo perfeitamente controlado e nas mãos. E então toca a dar essa fluidez que o jogo está a pedir. Nós aqui em Portugal, por força da mentalidade que temos, uma mentalidade do ponto, o que interessa, muitas vezes, se perguntassem a certos jogadores, a certas equipas, antes do jogo começar, 0-0, está bom, era assinado logo de cruz.
O que importa é pontuar. Jogar bem ou mal não interessa para nada. O que interessa é pontuar, é o resultado final. E nós depois, por força dessa mentalidade que vamos tendo, dessa abordagem, desta questão cultural, porque nós não gostamos do futebol, nós gostamos do nosso clube. Nós não temos aquela coisa de ir a um jogo, porque se perguntarem muitas vezes aqui a um clube, ao adepto de um clube, vais ver o jogo do teu clube em casa e vais perder 5-4. Ou vais ver o teu clube jogar e vais ver o pior jogo da época e vais ganhar 1-0. O que é que tu queres? A resposta é óbvia. E isto, estou a falar de adeptos, isto passa depois para os intervenientes. E naquilo que é depois o nosso trabalho, portanto, nós temos um jogo muito mais complicado de lidar. Porquê? Porque há muito mais intensidade naquilo que são os duelos, muito mais choques, os jogadores contestam com mais facilidade, os jogadores tentam enganar o árbitro com mais facilidade, dão mortinhos por chegar àquela linha da área para se mandarem para o chão porque o que querem é ganhar um penalti. Nós, quantas vezes não vemos jogadores que se demitem de rematar a baliza para se atirar para o chão? Nós temos situações destas e, portanto, nesse aspecto, nós temos que ter esse cuidado de, muitas vezes, gerir o jogo. E quando os jogadores não querem jogar, porque nós temos exemplos destes, quando os jogadores muitas vezes não querem jogar, é o árbitro que vai querer jogar. Há jogadores que, por qualquer razão, começam a gritar, a berrar, a tirarem-se para o chão, quase a obrigar o árbitro a apitar. E, portanto, cria ali de tal ordem um constrangimento ao árbitro que não deixa outras condições. E, portanto, nesse sentido, quando nós temos muitas vezes incutido isto que é, os outros não querem, é o árbitro que vai querer. E, portanto, nós temos que estar, sobretudo, todos direcionados para o mesmo lado. E se árbitros, jogadores, treinadores tiverem uma abordagem mais positiva, uma abordagem mais de jogar, no sentido de jogar mesmo, e não contestar, enganar, de criar quesilha, conflito. E nós temos uma competição por força daquilo que é a nossa cultura e a nossa forma de encarar as coisas. No dia que isso acontecer, os árbitros estão perfeitamente disponíveis e predispostos, se calhar a apitar como apitam lá fora. Mas para arbitrar assim, precisam de ter o jogo que têm lá fora. E esta é que é a realidade. Os jogos, ou a tipologia de jogo em Portugal, é diferente daquela que nós temos lá fora. Daí que as arbitragens tenham forçosamente que ser diferentes. Muito bem, acredito que o Alexandre e toda a gente lá em casa tenham ficado esclarecidos. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Jorge, muito obrigado por teres disponibilizado o teu tempo. Vieste cá falar um bocadinho acerca da tua experiência e que rica foi esta entrevista. Muito obrigado, Jorge. Ok, gosto foi meu. Um abraço. E despeço-me de vocês com esta mensagem: independentemente da cor do equipamento, do símbolo que vai no equipamento, ou se o equipamento leva chuteiras, gravata ou um apito, o que importa é a pessoa por trás do equipamento. Fiquem connosco na Desportiva.